Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Ouço Deus no furor dos ciclones bravios. Ouço Deus no cantar matinais dos pardais. Ouço Deus no lamento de pobres mortais. Vejo Deus nas estrelas perenes de luz. Vejo Deus no esplendor que a alvorada traduz. Vejo Deus no suave perfume da flor. Vejo Deus no adeus, companheiro da dor. Sinto Deus na saudade que evoca a lembrança. Sinto Deus no morrer de febris esperanças. Sinto Deus na tristeza de ver-te partir. Sinto Deus na tua volta, irmão, a sorrir. Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Vejo Deus no furor de ciclones bravios. Sinto Deus no cantar matinais dos pardais. Ouço Deus no lamento de pobres mortais. Muito boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Tudo bem com vocês? Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Mais uma terça-feira aqui de estudos do Evangelho de Jesus. Esse Evangelho maravilhoso. Para aqueles que não me conhecem ainda, meu nome é Paulo. Eu sou trabalhador voluntário da Fraternidade Espírita Paulo de Tarso de Mauá. E é uma alegria muito grande poder estar aqui com vocês, repetindo esse momento mágico, esse momento de estudo do Evangelho. Então eu rogo a Deus, rogo a Jesus, que me faça instrumento desse trabalho, que as minhas palavras possam levar a todos o entendimento e o conforto. E que o Evangelho de hoje possa nos despertar para a caridade, que é exatamente, gente, o caminho que Jesus propôs para que nós seguíssemos. Certo? Quando nós nos colocamos, né, a ouvir o Evangelho, a trazer o Evangelho para dentro dos nossos lares, nós somos imediatamente assistidos por bons espíritos, pelos espíritos benfeitores, pelos mensageiros celestes de Jesus, que farão no nosso lar uma grande limpeza, retirando dali todas as formas de miasma, de maus pensamentos, de negatividade, deixando assim o nosso lar tranquilo, sereno e muito iluminado. E quem nos dá essa certeza é o próprio Cristo, onde ele diz lá em Mateus, né? Onde estiver duas pessoas ou mais falando em meu nome, eu lá estarei. Então, gente, pode ter certeza, Jesus está conosco nesse momento. Então, quem quiser, né, colocar um copo com água, uma jarra com água para ser fluidificada, fiquem à vontade. Bom? Então, nesse momento, eu convido a todos a uma meditação para que nós possamos nos harmonizar
Vamos elevando o nosso pensamento em Jesus, agradecendo a Ele essa oportunidade bendita do aprendizado. Vamos agradecendo por essa luz que serena os nossos corações. E nessa paz, nessa tranquilidade, vamos sentindo a presença do nosso anjo guardião, esse amigo tão querido que sempre está conosco. Agradecer a espiritualidade amiga, aos médicos do espaço, que já se colocam ao lado de cada um de nós, já derramando sobre nós o remédio que tanto necessitamos. Vamos agradecendo também a presença de Maria, que nos envolve com o seu manto fluídico, nos trazendo paz, tranquilidade, serenidade. E vamos agradecer ao Cristo pelo seu Evangelho, bendito e redentor, esse Evangelho que tanto nos ensina e que tanto nos conforma. Jesus, então, com um olhar meigo, nos estende a mão e nos convida a caminhar em direção ao Pai da vida. E diante dessa luz imensa, nós espiritualmente de joelhos vamos agradecer. Pai, obrigado. Obrigado, Senhor, pelo nosso despertar no dia de hoje. Obrigado, Pai, pela paz que coloca em nossos corações. Obrigado pela oportunidade bendita do trabalho. E obrigado, Pai, pela oportunidade da reencarnação. Agradecidos que somos, queremos louvá-lo com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, na medida que nós vamos perdoando os nossos devedores. E não nos deixe, Senhor, cair em novas tentações. Pai, é teu o poder, o reino e a glória para todos sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus. Obrigado. Muito bem. Mais tranquilos, né? Mais serenos. Vamos dar início, então, ao Evangelho dessa noite. Hoje nós trouxemos um tema que está grafado no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, que está intitulado como a paciência. Ele está dentro do capítulo 9 e das bem-aventuranças de Jesus. Onde Jesus fala que bem-aventurados são os mansos e os pacíficos. Então, para sermos mansos e pacíficos, nós necessitamos de uma virtude chamada paciência. Nós vamos encontrar essa passagem lá no Evangelho de Mateus, lá no capítulo 5, ali onde estão as bem-aventuranças trazidas por Jesus. Tudo bem? Como é difícil, né, gente? Falar de uma virtude que ainda nós não possuímos, que é a paciência. Ou será que já dominamos essa virtude? Será que já somos aquele ser pacífico, compreensivo? Será que já conseguimos manter o controle emocional equilibrado, sem perder a calma? Com certeza não, né, minha gente? Ainda estamos trabalhando isso aí, né? A paciência, gente, é sem dúvida a virtude mais difícil de ser desenvolvida. Por isso que a gente precisa ser perseverantes na nossa luta, nas nossas conquistas. A palavra paciência quer dizer ciência da paz. Então, para que eu possa ter paciência, eu tenho que ter paz dentro de mim. Mas não a paz que o mundo dá, que é uma paz ilusória, que é uma paz passageira, que é uma paz fundada no apego da matéria. Mas sim, gente, a paz do Cristo, que é uma paz duradoura,
que é uma paz fundada no amor, fundada na vida do Espírito, que é eterna. O evangelista João, ele deixa grafado lá no seu evangelho uma promessa de Jesus, onde ele diz assim: deixo-vos a minha paz eu vos dou, mas não vos dou como o mundo vos dá. A paz do Cristo é aquela que vem da harmonização do homem para com Deus. Ou seja, é quando construímos a nossa caminhada da vida e de acordo com as leis divinas. Chico Xavier, ele tem uma frase dele que fala assim: evite a impaciência. Você já viveu séculos incontáveis e está diante de milênios sem fim. Nós temos então que despertar essa paciência em nós, que nasce do verdadeiro amor, que está assim dentro de nós, num estado latente e que precisa ser despertada. Jesus disse assim: não vos inquieteis com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada mal no seu dia. Nós costumamos dizer que, dentre as 7 virtudes, a mais difícil de ser desenvolvida é realmente a paciência. Mas, uma vez desenvolvida, ela nos traz inúmeros benefícios. Uma pessoa consciente sabe que é preciso praticá-la muito até alcançar o objetivo desejado. Mas nós temos muitas vezes o hábito de pedir paciência a Deus. Ó, Senhor, me dê paciência. Mas será, gente, que a paciência vem de fora, como num passe de mágica? Será que é isso? E como é que Deus vai nos dar a paciência? Nós, às vezes, muitas vezes, não percebemos. Mas Ele nos oferece as oportunidades para exercitar a paciência. Então, quando nós nos propomos a exercitar a nossa paciência, nós temos que estar preparados, temos que estar atentos para as oportunidades que surgirão no nosso dia. E estas oportunidades estão sempre, sempre presentes em nossa vida. Olha, existem vários exemplos de como exercitar a paciência. Na família, por exemplo, nós temos uma grande oportunidade de exercitar a paciência. Talvez uma das melhores. Com aqueles filhos, quando ainda criança, naquela fase das perguntas: ah, por que isso? Por que aquilo? Por que eu não posso? Ou se não, com aquele filho adolescente, com as suas rebeldias, também com os pais, na idade avançada, com suas teimosias, com suas limitações. Talvez, gente, uma das maiores oportunidades de exercitar a paciência está também na união de casais, com o esposo, com a esposa. Vamos lembrando que são duas pessoas com pensamentos diferentes, com opiniões diferentes, dividindo o mesmo espaço. Uma outra oportunidade nas longas filas que nós encontramos pela vida, nos bancos, nos mercados, nas casas lotéricas, não é verdade? Nas escolas, por exemplo, né? Seja com aquele professor diante do aluno que tem dificuldade para o aprendizado, ou que é mal educado, no nosso trabalho, gente. Olha que oportunidade, é uma grande oficina para exercer a paciência, para exercitar essa paciência. Lembra aquele colega que tem limitações, ou com aquele chefe durão, né? E no trânsito, então? Nós temos uma grande oportunidade aí para exercitar a paciência. Imagina aquele congestionamento terrível no final de um longo dia de trabalho. Como é difícil, né, gente? Tem muita gente que pensa
que ter paciência é ficar assim, esperando que as coisas aconteçam. Ficar de braços cruzados, aguardando que a vida resolva as nossas. Mas não é bem isso. Nós temos que trabalhar, temos que exercitar essa paciência. E a paciência, minha gente, está ligada diretamente na fé. Quando nós aprendemos a ter fé, conseguimos assim exercer e aplicar a paciência. Porque nós temos um guia, um modelo que é nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, ele disse assim: se tiverdes a fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a esse monte: vá daqui para acolá, e ele irá. Nada é impossível para nós. Nós podemos tudo. O próprio Cristo nos revelou os nossos poderes, quando ele disse: podeis fazer o que eu faço e muito mais. E esses montes a qual Jesus se refere, nós estamos carregados deles. Essas montanhas que Jesus se refere, é um desses montes que nós trazemos dentro de nós, como, por exemplo, a impaciência. Porque a paciência, a paciência é a capacidade de compreender as causas, os motivos dos nossos conflitos, para que nós possamos aí, com serenidade, resolver da melhor forma possível a nova situação encontrada. Então, levando em consideração que, por lógica, a gente só perde o que tem, então jamais digamos a alguém: perdi a paciência. A gente não perde a paciência. A gente não tem paciência ainda. Então, será melhor que os homens se convençam que eles não têm paciência, e sim paciência, e que ainda não alcançou essa virtude maravilhosa. E é exatamente por não possuir a virtude da paciência, é que nós agravamos os nossos sofrimentos. Porque com a intolerância vem o quê? A agressividade, a irritação, a raiva explosiva, aí vem a ira, vem a fúria e nos tira do controle. E nos leva a agir de uma forma impulsiva, sem pensar. Agimos de forma automática. E com isso, minha gente, vem as consequências dos nossos atos impensados. Que são as dores, as aflições, as dificuldades, as doenças e as influências espirituais. É isso mesmo. Tá? A paciência, gente, é um estado de alma, em que a criatura não é mais atingida pelas inquietações ou pelas irritabilidades. É um estado em que a pessoa se libertou do desassossego, daquela agitação do ego. Ou seja, nesse estágio, nós não alimentamos mais aquele lobo mau que vive dentro de cada um. Verdade? E a maior dificuldade que nós trazemos dentro de nós é exatamente não compreender o limite do outro. Não compreender que nós somos pessoas diferentes. E cada um tem os seus próprios pensamentos, suas próprias atitudes. E ninguém consegue mudar o outro. As pessoas costumam dizer: você tem que mudar. Não, gente, quem tem que mudar somos nós. A mudança precisa acontecer. Mas acontecer não no outro, mas em nós. Então, para conquistarmos a paciência, minha gente, é necessário fazermos algumas transformações dentro de nós, algumas mudanças dentro de nós. Nós temos que saber esperar e saber respeitar o outro, porque todo mundo tem limitação, todos, sem exceção. Então, nós precisamos constantemente, sem trégua, fazer o exercício da paciência, aproveitar todas as oportunidades que nós recebemos no nosso dia. Então, para exercitar a paciência, requer um certo esforço, não é verdade? E isso não é fácil, não.
Exige muito exercício. Nós precisamos começar a aprender a ouvir mais o outro, a doar um pouco do nosso tempo em benefício do outro. Nós temos que ter em mente que cada coisa tem o seu tempo certo para acontecer. Por isso que nós temos que confiar. Por isso que nós precisamos ter fé e manter os nossos pensamentos elevados. E por que manter os pensamentos elevados? Porque a gente não pode esquecer, gente, da influência do plano espiritual que exerce sobre nós. Lá na questão 459 do livro, ele pergunta a espiritualidade. Os espíritos influem em nossos pensamentos e em nossos atos? E os benfeitores espirituais respondem, muito mais do que imaginar. Influenciam a tal ponto que de ordinário é eles que vos dirigem. O apóstolo Paulo também nos traz um alerta, quando ele escreve a sua carta aos Hebreus, onde ele nos diz assim que nós estamos rodeados por uma nuvem de testemunha. Então precisamos ter cautelas e ser persistente, ser assim perseverante diante das dificuldades e das aflições. Porque quando nós estamos num estado ruim, com certeza seremos influenciados por aqueles espíritos que ainda não compreendeu, que ainda está ao nosso lado, tentando nos prejudicar. Né? As dificuldades, as aflições, as dores, com certeza nós vamos encontrar no nosso caminho, não tenho dúvida disso. A gente vive, gente, num mundo de expiação e provas. É natural. O próprio Cristo nos alertou. No mundo tereis aflição. Mas aí ele nos conforta dizendo, mas tenhais bom ânimo. Eu venci o mundo. Mas ao mesmo tempo, gente, que ele nos alerta, ele também nos consola. Quando ele nos faz um convite. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Olha como Jesus é maravilhoso. Paulo, o grande apóstolo dos gentios, ele dizia assim, dai graça em tudo dai graça. Isso é que nós temos que fazer. Agradecer a Deus, não só pelas coisas que nós julgamos que não são boas, mas sim por tudo que acontece conosco. Porque as dores, minha gente, as aflições, as dificuldades, são ferramentas para nossa lapidação, para nossa transformação. E pode ter certeza, Deus, na sua infinita bondade, ele só permite o mal porque ele sabe que desse mal virá um bem maior. Percebam que o mal não vem de Deus, o mal vem de nós mesmos. Então ele permite que a gente vivencie esse mal para que a gente possa crescer espiritualmente. Gente, quando nós explodimos por impaciência, é certo que algum efeito se dará em nosso corpo físico. Certas emoções produzem assim alterações significativas no nosso organismo que causarão danos muito severos. Porque a instalação da doença, a instalação de dores em nosso corpo físico deve-se à vulnerabilidade perispiritual do indivíduo. Lembra que eu falei lá no início do Evangelho? Que precisamos manter o pensamento elevado? Por quê? Quando nós elevamos o nosso pensamento, nós criamos em nossa volta um campo magnético positivo que irá nos trazer muitos benefícios. Já diante dos sentimentos negativos, diante da impaciência, nós podemos, gente, desestruturar as moléculas da água presente no interior do nosso corpo. É bom a gente lembrar que
O nosso corpo, ele é formado por aproximadamente 70% de água. Então, quando nós explodimos por impaciência, nós geramos um campo ruim, que vai desestruturar as nossas células. E diante dessa desarmonização do nosso organismo, possibilita, assim, a instalação de vírus, de bactérias, de fungos e muitos outros seres praticamente invisíveis que vão nos prejudicar. Então, com essa desestruturação molecular, as células crescerão de forma anormal, de forma desordenada, desencadeando, assim, muitas vezes, doenças incuráveis. Percebe, gente, como nós tramamos a doença em nós? Percebe? Nós temos que ter em mente que as nossas contrariedades não vão alterar a natureza das coisas. As nossas irritações não vão trazer soluções para os nossos problemas. O nosso mau humor não vai modificar. As nossas tristezas não iluminará os nossos caminhos, jamais. O nosso desânimo não vai edificar ninguém. Os nossos desapontamentos, né, gente, não fazem trabalho e só o tempo consegue. Tá? As lágrimas que nós vertemos não substituem o suor, que deve verter em benefício da nossa própria felicidade. Jesus, ele nos ensina que a paz, o amor, a caridade, o perdão faz a lei da doçura, da moderação, da mansietude, da afabilidade, da paciência. Disse então assim Jesus: bem-aventurados que são mansos e pacíficos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Por essas máximas, consequentemente, Jesus condena a violência, condena a cólera, a impaciência, e mesmo, gente, qualquer expressão descortês com alguém. Percebe? A grande diferença entre uma pessoa e outra é justamente, meus irmãos, a paz que nós trazemos dentro de nós. Se estamos bem conosco, seremos afáveis, seremos benevolentes para com os outros. Mas se estamos vivendo um conflito dentro de nós, gente, não conseguiremos suportar as dificuldades. Jesus, ele disse assim: é na paciência que ganhareis a vossa alma. Tem uma música que é bem legal, a de Lenine, e tem um trecho dela que diz assim: e o mundo vai girando cada vez mais veloz, e a gente espera do mundo e o mundo espera de nós. Um pouco mais de paciência. Será que é o tempo? Será que falta tempo para perceber? Será que esse tempo dá para perder? E quem quer saber? A vida é tão rara, tão rara, tão rara. Gente, Jesus é o nosso modelo de amor, de caridade, sem limites. Jesus foi humilhado, foi maltratado, caluniado e sempre se manteve calmo e sereno. A gente pode falar, mas esse era Jesus. Mas o próprio Cristo fala do nosso poder, que nós somos iguais a Ele. Só precisamos trabalhar para desenvolver essas virtudes dentro de cada um. O Chico, ele nos ensina uma oração que fala assim: Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades do outro, assim como nós precisamos da paciência dos outros para com as nossas dificuldades. Então, gente, sejamos pacientes com os nossos semelhantes, para que nós não sejamos pacientes dentro em um leito de hospital. Tá certo? Vamos refletir bastante sobre a paciência, sobre esse exercício maravilhoso. É difícil de exercitar? Claro que é difícil. Mas nós conseguiremos.
com a nossa força de vontade, com a nossa educação, nós vamos nos transformando, justamente, para ser um ser melhor. Então, vamos encerrando o nosso Evangelho, agradecendo a Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, agradecendo pela oportunidade, agradecer por essa luz que Ele derrama sobre nós, agradecer todos os momentos de felicidade que nós recebemos, agradecer também as dificuldades que nós encontramos no nosso dia a dia. Nós vamos rogando ao Pai que essa luz bendita possa alcançar aqueles países que estão em guerra, em conflito, que essa luz possa chegar na mente dos dirigentes de nações que se encontram nesse estado, e que possa ali despertar a paz e o amor no coração de cada um deles. Nós te pedimos, Pai, que essa luz alcance aqueles que perambulam pelas ruas com dificuldade, sem um teto para morar. Que essa tua luz bendita, Pai, possa chegar nas penitenciárias, nos asilos, nos hospitais, nos orfanatos, nos manicômios. Permita, Pai, que essa tua luz maravilhosa, nesse instante, adentre a casa dos nossos familiares e que ali possa tocar cada coraçãozinho, despertando ali o amor, o perdão e a compreensão. Permita, Pai, que um pouco dessa luz fique conosco, para que sejamos fortes, corajosos em nossa transformação interior. Nós te rogamos, Pai, que essa luz possa ficar lá na casa Paula de Tarso, onde ela possa ser vista ao longe como um farol, representando ali, Pai, um pronto-socorro espiritual. Obrigado, Senhor, e obrigado a Jesus. Eu quero agradecer a todos pela presença, pelo carinho, desejar a todos uma semana maravilhosa. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Uma boa noite a todos e até o próximo Evangelho. Muito obrigado.